enorme estar aqui na casa de Deus, mais uma vez aqui nessa congregação. Eu agradeço desde já o convite que meu amigo Amaury fez, presbítero Amaury. Deus continue abençoando. Um grande amigo que Deus deu, o pastor Jair. Deus continue abençoando os demais obreiros. Estou muito feliz de retornar a essa casa. A última vez que eu voltei aqui, mais de um ano mais ou menos, e quando eu vi, o ciclo de oração não estava presente. Eles tinham descido lá para a regional e foi, eu acho que uma quarta-feira, se não me engano. Tem mais de um ano. Na época veio eu, minha família. Inclusive quero justificar, minha esposa não veio comigo, ela teve que ficar. Ela não veio militar, ela é regente do banco de casados, mas ela não pôde estar comigo. Então, esse é o motivo de eu estar só aqui hoje. Mas junto comigo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já estão mais presentes nessa casa. Louvado o nome santo do Senhor. Queridos e amados irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração para ministrarmos nessa noite encontra-se no livro de Juízes, capítulo 11. Livro de Juízes, capítulo 11. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Quando se encontraram, digam amém? Amém. Juízes, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não entrarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Podemos assentar. Trago um abraço da igreja do Vila Militar, meu pastor Rosimar, para esta igreja também. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos o livro de Juízes, nós conseguimos observar o tamanho da misericórdia de Deus. O quão maravilhoso é o nosso Deus. Talvez você olhe para esse texto e fique se perguntando: o que Deus tem para falar comigo aqui? O que Deus tem para falar com a juventude desse texto? Um texto tão simples, mas tão rico em palavras e tão rico em entendimento e tão profundidade para comparar com os nossos dias. O livro de Juízes, ele faz parte, ele é um dos 12 livros que contextualiza os livros históricos da Bíblia. Nós temos assim o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os poéticos, nós temos os profetas maiores, menores, e assim vai. E o livro dos Juízes, ele é um dos 12 livros que compõem todo um cano de históricos. E assim dizendo, ele é para mim um livro onde nós vemos o povo de Israel testando a paciência de Deus de forma enfadonha, ao nosso ver. Porque Deus não se enfada, mas quando nós começamos a ler o livro, nós nos enfadamos de ver eles testando a paciência de Deus. Olha que interessante isso. Porque se você pega o livro de Juízes e você vai lendo do capítulo 1 até o capítulo 11, onde nós estávamos lendo agora,
você vai ver pelo menos 7 vezes na Bíblia escrito dessa forma: e voltou o povo a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Veja bem, se você for ler a Bíblia aqui, volta do capítulo 2, o versículo 11, está escrito: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. No capítulo 3, o versículo 7, novamente, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins. Então, depois, no capítulo 12, no versículo 12 do mesmo capítulo, está escrito: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que pareciam mal aos olhos de Deus. Depois, se você for olhar um pouquinho mais no capítulo 4, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus. No capítulo 6, mais uma vez, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Depois você vai, adianta um pouco, e aí você vê no capítulo 6, começa a história de Gideão. E a história de Gideão, ela vai até por volta do capítulo 8, o final dele, onde Gideão falece. Aí no versículo 33 do capítulo 8 fala: e sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram a prostituir-se com Baalins e puseram Baal por Deus, trocaram Baal por Deus. Então você vai vendo, olha só, 7 vezes que nós lemos até aqui, os filhos de Israel traindo o Deus de Israel. Nós vemos os filhos colocando Baalins dentro de Israel e adorando outros deuses. E se tem uma coisa que o nosso Deus não aceita, é dividir a sua glória com outro Deus. Nós estamos imaginando agora um Deus que olha e vê Israel, permitindo Israel vencer as guerras, quando Josué travaram aquelas guerras, o tanto que Deus pelejou com o povo no deserto, dando comida, dando água. Aí depois morre Moisés, aí vem Josué, aquelas guerras até chegar na terra de Canaã, até chegar na terra que emanava leite e mel. E depois que Deus faz isso tudo, o povo esquece do Deus que tirou eles do Egito. Então, nesse contexto, nós vemos que o povo peca, Deus permite uma opressão. Deus permite que Israel seja invadida e seja dominada. Depois o povo clama e Deus levanta um juiz para poder libertar o povo dessa opressão. O povo tem paz por um tempo e, como vocês viram, o povo peca de novo. Mas isso é muito interessante, porque o nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele não é igual a nós. Porque se fosse igual a nós, Guatinguense, no trânsito, 18 horas, lotado, sem paciência, buzina, motoqueiro, e ver uma situação dessa, nós já tínhamos jogado fogo nesse povo há muito tempo. Mas o nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é misericordioso. Graças a Ele que Ele não é igual a nós. Porque se fosse igual a nós, Ele não tinha paciência nem com nós mesmos. Você já parou para perceber isso? Se o nosso Deus fosse igual a nós, Ele não tinha paciência nem com nós mesmos. Porque o tanto que a gente é, o tanto que a gente peca, e Ele assim espera e é misericordioso e longânimo para conosco. Então, a palavra continua no meio dessas idas e vindas do povo, no meio dessas recaídas, começa a história de Jefté, que nós acabamos de ler. Jefté, ele entra num cenário que o povo estava precisando vencer os amonitas. Os amonitas chegam e destroem Israel. Eles começam a oprimir o povo por 18 anos. E esses amonitas, quando vocês verem na Bíblia, quem são esses amonitas? Quem são moabitas? Basta você voltar um pouco lá naquela história da mulher de Ló, saindo de Sodoma e Gomorra quando ela morre. Aí as filhas de Ló embebedam ele
e ali tem filhos com ele. O primeiro filho se chamava Moabe, de onde veio os moabitas. O segundo filho, da filha mais nova, se chamava Ben-Ammi, de onde vem os amonitas. Amonitas significa filho do meu povo. Então esses amonitas queriam destruir o povo de Israel, e Deus permitiu por causa do pecado. E esses amonitas chegam agora em Israel e sitia, destrói, mata homens, mata mulheres, mata crianças. E essa cidade é invadida. E no meio que essa cidade é invadida, o povo sofre. E aqui a palavra de Deus, ela fala no versículo do capítulo 10, que os amonitas, eles não só invadiram, mas eles fecharam contra Israel. Os amonitas não só invadiram, mas Israel se tornou uma vergonha no meio daquele tempo. Pensa comigo, um povo que vencia todas as guerras, um povo que nem as muralhas de Jericó foi para eles. Agora uma nação envergonhada, porque se afastou de Deus. Agora uma nação entristecida, sendo destruída, porque trocou o Deus verdadeiro por deuses falsos. Então o povo se lembra do Deus Todo-Poderoso e começa a clamar, começa a orar. E aqui nós vemos que a oração ainda e continuará sendo o meio principal para alcançarmos a misericórdia de Deus. A oração é a chave que abre a porta do céu e nos coloca frente a frente com o Pai, e Ele então tem misericórdia de nós. E o povo se lembra do Deus da misericórdia, e eles falam: Senhor, tem misericórdia de nós. E eles falam no versículo 10 do capítulo 10: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos ao Baalim. E aqui o nosso Deus vai e fala assim: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão morrendo, vai procurar os Baalins para te salvar nessa noite. Por que vocês estão vindo a mim depois que vocês me esqueceram? Vai procurar os deuses que colocaram dentro de Israel. Mas eles se lembram que os deuses que eles colocaram é falso. Deus falso não faz nada para ninguém. Deus falso não ouve. Deus falso não vê. Deus falso não atende oração. Mas Deus, como Ele é misericordioso, não suporta uma lágrima e um coração arrependido diante dele. Então ele se levanta, aí entra Jefté. No meio de uma guerra, precisava de um valente e um valoroso. Olha o que está escrito no versículo 1 do capítulo 11. Esse então está contando, narrando o que passou no capítulo 10. Então Jefté, valente e valoroso. Porque no versículo 18 eles falam: quem será por cabeça de todos os moradores de Gileade? Quem vai pelejar contra os filhos de Amon? Aí vem a resposta de Deus: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O que precisa para vencer uma guerra? Precisa ser valente e precisa ser valoroso. E isso Jefté tinha. Só que tinha um problema na história de Jefté. A história de Jefté, ele tinha uma vírgula nessa história, que ele era filho de uma prostituta. Ser filho de uma prostituta colocava esse valente e esse valoroso no meio de uma situação complicada, porque os irmãos empurram ele para fora de Israel. Ele vai para um lugar chamado Tobi. E naquele tempo ser filho de uma prostituta era muito complicado, porque você não podia herdar na casa do seu pai. Você era uma pessoa mal vista na sociedade.
apesar de ser valente, mas ser filho de uma prostituta te afastava de dentro da casa que você foi gerado. O tal do mas na nossa vida é muito complicado, porque olha só, ele era valente, ele era valoroso. Começa a elogiar, daqui a pouco uma vírgula mais, filho de uma prostituta. Você quer ver um negócio complicado, varão? É o tal do mas. Eu imagino meu amigo Mauri, que é corretor, vai oferecer uma casa para um cliente e fala: olha, essa casa é linda, mas tem um esgoto aqui, mas tem um negócio. Aí na hora que você começa a jogar o mais, o cara desiste da compra. Você quer ver a coisa mais difícil que tem? A irmã se produz toda para vir na igreja, está bonita, toda bem vestida. Aí você quer ver um negócio complicado, se eu estiver falando, você pode falar que eu estou falando errado. Você está toda arrumada, olhando no espelho, aí chega aqui, alguém fala: nossa, você está tão bonita, mas tem um negócio no seu cabelo aí. Não acaba com a gente, assim, né? Nossa, você está tão bonita, mas esse sapato não combinou não. Nossa, você está tão bonita, mas essa gravata. Você está entendendo o sentido do mais aqui? Agora imagina isso na vida desse homem, que era valente e valoroso, e essa vírgula, esse mais entra, falando que ele era filho de uma prostituta. E isso faz com que ele se entristece. Isso faz com que ele foge. E aí o historiador Flávio José, no livro A História dos Hebreus, na página 266, você vai encontrar esse texto ele narrando, falando que depois que o pai dele morreu, o pai de Jefté morreu, então o pai perdeu, o pai saiu de cena. Então os irmãos falam: olha, agora que o papai morreu, você vai poder herdar na casa do nosso pai, não pensar filho da prostituta. Aí o Jefté foge. Depois que ele foge, falaram que ele não podia herdar, falaram que ele não tinha direito a nada, e ele foi para um lugar chamado Terra de Tob, que era fora dos limites de Israel. E aconteceu no versículo 4, capítulo 11, que depois de alguns dias o filho de Amon pelejaram contra Israel, eles invadiram. Então os anciãos de Gileade buscaram Jefté na Terra de Tob. Agora eu quero entrar aqui nessa mensagem com vocês. Agora eu quero entrar nessa mensagem dizendo o peso desse mas. Aqui nós queremos entender sobre o valor, a rejeição e o resgate dentro dessa história. Os irmãos entenderam bem até aqui? Amém? Amém. Valor, rejeição e resgate. O que tem isso dentro desse único texto? Dentro desse texto, no versículo 1, no capítulo 11, nós temos o valor. Nós temos que ele era valente, ele era valoroso. Nós temos uma rejeição, que ele era filho de uma prostituta. Nós temos um resgate que Gileade gerara Jefté. Vamos entender isso. Olha, nós cristãos, nós temos um valor que carregamos. Diversas circunstâncias nos atingem. E nós podemos às vezes ser questionados pelo mundo. Às vezes eles tentam nos parar, tentam nos vexar como fizeram com Israel, tentam fazer vexames contra nós, tentam nos envergonhar, nos menosprezar. Eles tentam mexer e tocar no nosso aspecto espiritual. Mas tem um detalhe interessante, que a rejeição do mundo, ela é muito boa para nós, porque quanto mais o mundo nos rejeita, mais o céu nos aceita, porque Jesus falou que pelo nome dele nós teríamos rejeição nesse mundo e nós não seríamos aceitos. E quanto mais nós somos rejeitados, mais nós somos aceitos por Deus, porque crente de verdade não é aceito pelo mundo, ele é aceito por Deus. Aleluia! Quanto mais diferente do mundo você é, mais parecido com Cristo você se torna. Aleluia! Então, aleluia, nós observamos que Deus tinha uma solução para essa situação de Israel. Jefté, que ele era um gileadita e morava na cidade de Gileade. O
O pai dele também se chamava Gileade. O nome dele, Jefté, significa valente. Valente quer dizer forte, corajoso, um guerreiro experiente, capaz de enfrentar perigos, alguém pronto para a batalha. Valoroso, que era outra qualidade que ele tinha, significa cheio de força moral, significa excelência, nobreza de caráter, virtudes, integridade, prestígio, habilidades especiais. Isso tudo que precisava para vencer essa guerra. Agora tem essa vírgula, essa rejeição, que era filho de uma prostituta, rejeição que ele tinha, que ele carregava, era uma condição social desprezível. Ele era rejeitado na sociedade. Na cultura israelita, a pureza familiar era extremamente valorizada. A sua linhagem de pai e mãe era quem determinava o que você iria herdar. Mas a linhagem determinava a participação social, reconhecimento religioso, as reuniões com os líderes, os conselheiros de guerra. E quem era rejeitado era um filho ilegítimo. Ele tinha uma mancha na genealogia, ele tinha uma comparação com alguém que era bastardo. Olha, se você ler em Deuteronômio capítulo 23, o versículo 2, vai dizer: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Observa que na cultura judaica, alguém que tinha essa condição de ser filho de uma prostituta era um filho bastardo, ele não poderia nem congregar. Aí, meu irmão, essa é o que a lei fala. Mas quando Deus entra na situação, a sua condição social não importa. Quando Deus entra, não importa se é bastardo, não importa se é filho de uma prostituta. O que importa é que a obra que Ele quer fazer na sua vida é maior do que a condição social. Então não importa o que você viveu no passado, o que importa é o que você é hoje na presença dEle e o que Ele vai fazer na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em cada passo que você der. Aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia! Obrigado! E esse povo, para onde ele vai, a Bíblia fala que eram homens levianos. Homens levianos aqui, esse povo da terra de Tobi, era um povo sem rei. Era um povo que se vendia por dinheiro. Na terra de Tobi, era um povo que eram contratados para lutar guerras. Olha só, se você for em 2 Samuel capítulo 10, os amonitas foram travar uma guerra contra Israel e eles contrataram 12.000 homens dessa terra de Tobi para vencer essa guerra. Então esse era um povo que assim, olha, vamos lutar contra Israel, nós queremos contratar vocês, vem para cá. Aí se Israel fosse lutar outra guerra e fosse lá e contratar eles também, porque era quem pagava mais que levava. Então eles não tinham caráter, por isso que a Bíblia fala que eram levianos, não tinham rei, não tinham regras. Então é para lá que o Jefté vai. E quando ele chega lá, nós já vimos que o Jefté ele era valente, valoroso. E aí, quando ele chega, aqui fala que esses homens ajuntaram com o Jefté e saíram com ele. Alguém que é valente, é valoroso, mas quando está na mão errada, Satanás também usa. E é isso que ele está querendo. Ele está querendo tirar os valentes, os valorosos, para poder usar o bel prazer dele. Ei, jovem, Satanás está querendo colocar vírgulas na sua história para que você foge de dentro da sua casa. Aleluia. Ele está querendo apresentar rejeições na sua vida para que você fuja de dentro da sua Israel, que é a igreja do Senhor, e vai para um lugar para Ele poder se ajuntar com você e você trabalhar para Ele. Sabe por quê? Porque você é um valente, você é um valoroso. E às vezes Ele fica jogando vírgulas nas nossas histórias. E Ele joga vírgulas justamente para você fugir
fugir. É porque às vezes está, aleluia, é porque às vezes está dentro da igreja, eu sou rejeitado. É porque às vezes está dentro da igreja, ninguém me chama para nada. É porque às vezes está dentro da igreja, fica me acusando. É porque às vezes está dentro da igreja, olha para mim e fala assim, você não é ninguém. É porque às vezes está, eu sinto na minha alma que eu não tenho pertencimento. E aí Satanás fica te apresentando essas coisas e fala assim, vai para a terra de Tob, sai daqui. Mas eu venho nessa noite te dizer que Deus precisa de valentes e valorosos aqui dentro, não na terra de Tob. E que a partir de hoje todas as vírgulas que Satanás tentava lançar são jogadas por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! E aí que eu te pergunto, quantos aqui nessa noite já teve uma vírgula lançada na sua história? Quantos aqui nessa noite já se sentiu rejeitado? Quantos aqui nessa noite já se sentiu magoado? Já se sentiu ferido? Quantos aqui nessa noite uma vez se pegou pensando, ninguém gosta de mim? O que eu faço no meio desse povo? Ninguém gosta mais de mim. Às vezes dentro da casa, dentro da família, a gente se sente rejeitado. Às vezes no trabalho a gente se sente rejeitado. Às vezes na escola a gente se sente rejeitado. E às vezes nós reclamamos, ninguém me vê. Ei, tem um Deus que te vê. Tem um Deus que te vê. A história de Jefté se parece muito com a nossa, porque nós temos jovens fortes, valorosos, assim como o presbítero Amauri deu no início. Os jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. Mas Satanás sabe que vocês são fortes, valorosos, e por isso ele fica querendo jogar vírgula na sua história, assim como fez com Jefté. O problema é que nem todos voltam para casa. Nem todos que estão lá em Tob voltam para casa. Nem todos que estão no mundo voltam para casa. Mas aí, deixa eu te dizer uma coisa: existe um povo que está sendo massacrado pelo mundo. Existe um povo que está sendo envergonhado, pisoteado. E hoje Deus conta com soldados valentes e valorosos para voltarem para dentro de casa. Eu não estou dizendo que você está desviado, mas talvez o seu coração já está lá fora. E hoje Deus quer trazer de volta corações para dentro de casa. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer algo. Aleluia. O exército do Senhor, ele precisa do seu empenho, porque você tem valor, porque você é valente na presença de Deus. Ei, eu não sei se às vezes você está desacreditado. Eu não tenho estratégia mais para continuar. Eu não sei mais como que eu continuo na minha posição de valente. Ei, toda guerra que nós traçamos tem um general que vai na frente. Você não precisa se preocupar, porque tem um Deus todo-poderoso que já venceu a guerra. Ele só precisa de segurar a sua mão e caminhar junto com você e te mostrar que a guerra já está vencida. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora essa história manchada, essa história de vírgula, nós encontramos no texto um ponto e vírgula que diz: mas Gileade gerara a Jefté. Queridos e amados irmãos, um detalhe interessante de qualquer texto, para quem estuda, é que vírgula coloca umas. Se você está escrevendo uma história, uma redação, a vírgula ela traz o mas, traz o porém, traz o entretanto, mas ela continua no mesmo contexto.
interessante é que a Bíblia não termina a história dele. Mas tem um ponto e vírgula que ele tem o poder de mudar contexto. Quando você coloca um ponto e vírgula, ele muda o contexto. Essa história de sofrimento, essa história de prostituta, chega um ponto e vírgula e muda o contexto. E fala, independente disso tudo, Gileade gerava Jefté. Isso aqui está resgatando a história dele, que independente de ser filho de uma prostituta, independente de ser gerado, ele tem um pai. Independente de toda a história de sofrimento, ele tem uma herdade garantida, porque ele tem um pai. E deixa eu te trazer uma notícia muito boa. A mancha na vida de Jefté, essa vírgula não era o maior do que o propósito que Deus tinha na vida dele. A mancha que Satanás tentou colocar na sua vida não é maior do que o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito é maior do que a mancha. Para Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. E todo o empenho que Satanás travou a seu respeito, ele vai ser quebrado agora. Porque vírgula não tem poder de acabar com a história. Quem acaba a história é só Deus. Mas aonde Satanás coloca contexto errado, Deus chega e põe um ponto e vírgula e muda o contexto. Porque agora Jefté está voltando para casa. E dentro de Gileade tinha algo muito interessante. Gileade fabricava azeite. A cidade de Gileade fabricava azeite. A cidade de Gileade fabricava perfume. A cidade de Gileade era a maior fabricante de perfume daquele tempo. Ela fabricava bálsamo. Talvez você já ouviu falar do bálsamo de Gileade. O bálsamo era fabricado nessa cidade. Jefté, quando estava lá, ele estava sendo ferido. Jefté estava sendo machucado, Maurinho. Pastor Jair, Jefté estava sendo magoado. Jefté estava sendo repelido pelos seus irmãos. Os irmãos ficavam com vergonha dele. Mas Jefté estava num lugar que tinha cura, tinha azeite, tinha bálsamo. Agora Jefté está longe, ele não está tendo mais cura. O nosso coração, quando está em Tobi, quando está no mundo, quando está fora da presença de Deus, ele não tem cura. Às vezes o pecado que entra fede. Mas agora, quando Jefté está na terra de Tobi, ele está voltando para Gileade. Ele está voltando também para a cura. Ele também está voltando para um lugar que tem o bálsamo de Gileade. Ei, o bálsamo, ele tem propriedades antibactericidas. O bálsamo, ele tem propriedades que acabam com bactérias. O bálsamo cura. O bálsamo é anti-inflamatório. Ele é um antibiótico natural. E quando Jefté volta, às vezes todo ferido e todo machucado, ele tem certeza que ele está voltando para um lugar que onde ele vai ter família, vai ter pertencimento e vai ter cura. Porque só tem um lugar que tem cura, é na presença de Deus. Quanto mais perto você está na presença dele, tem cura, tem restauração. Todas as feridas que Satanás jogou na sua vida, hoje Deus está curando, está colocando bálsamo, está colocando perfume que só Ele tem. Alabassuria de canto de la manai. Você pode glorificar a Deus por isso. Aleluia. 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 O bálsamo, ele cicatriza aquilo que o pecado machucou. O bálsamo cura e cicatriza. E aquele que tem o bálsamo de Gileade está passando aqui nessa noite. Apresente para ele qual é a sua ferida, qual é a sua dor. Apresente aquilo que está machucando o seu coração agora, porque ele está passando com o bálsamo aqui nessa noite. Ele está curando feridas, e não só curando, mas está cicatrizando. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero descer um decano. O idecano pegou pela vassoura. O dono do bálsamo de Gileade está passando aqui nessa noite. Aleluia.
Satanás lançou ao seu respeito. Aleluia. Quando você volta para a Gileade, assim como o filho pródigo voltou para casa, ele recebeu um pai, encontrou um pai de braços abertos. Quando você volta para casa, quando você volta para a Gileade, é um pai de braços abertos, porque a sua história não acabou, aquelas vírgulas não te mataram, as mentiras que Satanás colocou a seu respeito foram lançadas por terra. E Satanás tenta todo dia contar mentiras ao nosso respeito. Mas agora ele é envergonhado, porque o valente e o valoroso está de volta em casa. E eu não sei o que disseram a seu respeito, mas eu te digo que agora tem bálsamo, agora tem cura, agora tem perfume, e agora você é um valoroso e você está em casa. O que matava não mata mais. Ei, se fornicava não fornica mais, se roubava não rouba mais, se mentia não mentia mais, se dançava no mundo agora não dança mais, porque agora faz igual Davi, porque dança na presença de Deus, porque tem um Deus que derrama tudo. Aleluia! Todas as mentiras que Satanás contava a seu respeito agora não tem mais valor, porque está na presença de Deus. Ei, era marginal, não é mais, porque agora está na presença de Deus. Ei, usava droga, não usa mais, porque agora tem bálsamo, agora tem cura, agora é perfumado por Deus. Ei, cheirava cigarro, agora cheira bálsamo. Ei, cheirava maconha, agora cheira perfume de Deus. Aleluia! Porque quem era macumbeiro na presença de Deus não é mais. Tudo que Satanás levantou, ei, mentiras a seu respeito, foi desfeito, porque agora está na presença de Deus. Agora você é poderoso. Ei, e tem uma guerra sendo travada. E Deus conta com valentes e com valorosos nessa noite, porque o dia da vitória está próximo. E os valentes que lutarem essa guerra contra o mundo, os valentes que permanecer fiel até o fim, será salvo. Eu te digo mais uma coisa, meu tempo já acabou. Eu te digo mais uma coisa, não esqueça que uma vírgula não define a sua história. Uma vírgula é só uma pedrinha. O que define a sua história é o ponto final, que acaba por ela. E deixa eu te falar uma coisa, você está aqui nessa noite, você está vivo, a sua história não acabou, jovem. O seu coração às vezes pode estar entristecido, pode estar magoado, mas não está acabado, porque a palavra que Deus trouxe nessa noite é para mudar o seu contexto, e a sua história não acabou e não vai acabar. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que está com o coração machucado, que está com o coração partido e sente que precisa voltar para a Gileade. Ei, eu não estou falando de quem afastou da igreja, eu estou falando de quem às vezes está com o coração lá na terra de Tob. Ei, eu te convido a vir aqui na frente se tem alguém que está com o coração partido, machucado, e hoje quer ter bálsamo na sua vida, e hoje quer ter uma vida transformada, e hoje quer ter a vida curada, e hoje quer ter um coração cicatrizado. Eu te convido a vir aqui nessa frente. Eu te convido a vir aqui na frente nessa noite, para que Deus venha restaurar o seu coração, para que Deus venha confirmar uma nova história na sua vida, uma mudança de contexto, e mostrar para você que a sua história não acabou, que as vírgulas que Satanás contou, as mentiras que Satanás falou a seu respeito,
diante da presença de Deus, eu te convido a vir aqui nessa. Eu te convido a vir aqui na frente e receber da parte de Deus um alívio, e receber da parte de Deus uma cura, e receber da parte de Deus a cicatrização dessa ferida.